Bom, o que está acontecendo? Nós temos uma questão que está começando a ganhar força dentro do Irã, que é a sucessão do Ayatollah Khamenei. Nós temos, inclusive, um Ayatollah substituto, por enquanto, interino. Eu fiz um briefing sobre ele, até por conta da possibilidade de ele se tornar o Ayatollah permanente, tá? Isso é uma possibilidade real, porém, com a morte do Khamenei, nós temos aí o filho dele também ganhando força dentro do Irã. E por conta disso, já começam a surgir tensões de todos os lados. Primeiro ponto é que o Donald Trump, como nós comentamos aqui, disse ontem, junto do chanceler alemão Friedrich Merz, de que, olha, ele está cada vez mais cético de que tenha a possibilidade de um novo governo surgir fora do Irã. Isso significa que o presidente americano está falando que o regime iraniano deve continuar? Não necessariamente, mas que talvez algumas das outras forças que estejam ali dentro, trabalhando nos Estados Unidos, perdão, dentro do Irã, uma força de oposição, tá? Eles possam, de alguma forma, encontrar meios de tomar o poder. O que não desfaz o que o Donald Trump vem dizendo desde o começo, mas que é de longe aquilo que Israel quer, tá? E aí isso levou a uma ameaça bem forte que veio do gabinete do Benjamin Netanyahu, o Israel Katz, que é o ministro da Defesa de Israel, e disse o seguinte: qualquer dirigente iraniano escolhido para substituir o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, morto no último sábado, será considerado alvo caso mantenha política hostis contra Israel e seus aliados, tá? Então, qualquer novo sucessor vai ser eliminado. E aqui é até uma forma de suavizar a questão, porque a grande intenção e o objetivo de Israel, que é diferente dos Estados Unidos, os objetivos dos dois países não são necessariamente o mesmo, apesar de serem confluentes. Da parte de Israel, é sim uma mudança de regime. É sim que o regime dos ayatolás da Revolução Islâmica de 1979 ele seja finalizado, né? Donald Trump, como nós trouxemos anteriormente, tem muitas dúvidas sobre a posição de Reza Pahlavi em tudo isso. Bom, no meio de toda essa tensão, nós tivemos um membro de topo da Guarda Revolucionária Islâmica indo à TV e fazer aí uma declaração que chamou bastante atenção. Eu reputo isso ainda muito como propaganda de todos os lados, mas ele disse, vejam só, que até agora os mísseis lançados pelo Irã são apenas refúgio do estoque e que em breve o Irã terá novas armas nunca vistas antes, tá? E, pessoal, eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, depois vamos fazer algumas considerações, tá? Além da questão da propaganda que pode estar por trás disso daqui. Vamos lá. Opa. ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم، اونها رو هم این روزا رو خواهیم. Bom, eu vou ser sincero e admito que eu não entendo farce, tá, pessoal? Mas eu confio aqui na fonte que colocou, né, a tradução do que ele disse. Tá? Todos os mísseis lançados até agora são apenas refúgio do estoque e em breve nós teremos armas que vocês nunca viram. É óbvio que isso pode ser uma bravata? Pode. Mas existem outros contextos que precisam ser postos e analisados aqui. O primeiro é que o Irã ele estaria sim com um estoque de mísseis enorme, tá? Enorme. Qual é a grande dificuldade que está se observando no campo de batalha? O Irã está ficando sem lançadores. Pois é.
O que que acontece, pessoal? Quando um lançador dispara um míssil, ele deixa um rastro, né, de fogo, ele brilha, vamos colocar assim, para quem está olhando a uma altura de observação. E quando esse brilho acontece, né, por conta da rajada de pressão e combustível para que o míssil seja lançado, isso marca a posição do lançador. E o que que está acontecendo? Os Estados Unidos e Israel estão ali batendo, né, em cima dessas posições. Então, o número de mísseis disparados pelo Irã vem caindo bastante nas últimas 24 horas, tá? Então, tivemos essa queda do nível de disparo que vem sendo realizado por parte dos iranianos. Isso vem, então, sendo um ponto que está sendo discutido o dia inteiro hoje, e é muito possível que, em cima disso, essa ameaça veio de dentro do regime. Bom, essa é o primeiro ponto do que pode ter ocasionado essa declaração em público, certo? Ok. Agora, existe a possibilidade de o Irã estar às portas de receber novo material? Sim, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade até que isso venha da China ou por intermédio da China também. Ninguém mais, ninguém menos que Kim Jong-un apareceu no pedaço, tá? Eu tenho uma matéria aqui que separei para tratar com vocês que fala justamente disso. Ele estaria oferecendo mísseis para o Irã para destruir Israel. Novamente, né, o gordinho Kim Jong-un vem entrando nos conflitos como um grande fornecedor. E isso tem sido uma grande oportunidade para a Coreia do Norte, tá, pessoal? Por quê? A Coreia do Norte tem a possibilidade de fazer dinheiro com seu estoque de armamentos, que é gigantesco, além de fazer um estoque, além de fazer assim um giro do seu estoque, eles dão experiência para ali os seus militares, que também vão sempre acabar ajudando, como já foram 20.000 militares norte-coreanos para a frente de batalha auxiliar os russos na invasão da Ucrânia, tá? Quem imaginaria, pessoal, 10 anos atrás, falasse: olha, um exército coreano vai invadir um país europeu daqui 10 anos? Pois é, isso está acontecendo, né? Hum. O que que nós temos então, além desse ponto? A Coreia do Norte, ela começa a ganhar um status e uma posição interessante de sentar na mesa dos grandes, de ser útil, de ganhar um tapa nas costas, né, um tapinha nas costas, grande companheiro Kim Jong-un. Então a Coreia do Norte vem ganhando espaço de diversas formas em cima disso. Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui um trecho da matéria. Em mais um episódio de regimes brincando um com os outros, o potentado norte-coreano de Kim Jong-un teria se lançado na disputa do conflito crescente no Irã, oferecendo armar o Irã com mísseis especificamente para uso contra Israel. Segundo várias fontes, o líder coreano disse: se o Irã pedir, forneceremos mísseis contra Israel. Um míssil é suficiente para apagá-la. Aqui não está dito propriamente, mas dá a entender de que a Coreia do Norte estaria disposta a fornecer uma arma nuclear, um míssil nuclear contra Israel. E foi o que disse: um único míssil é o suficiente para apagá-lo. Ele não está falando de outra coisa que não seja uma arma nuclear. Agora, mover isso para o Irã é algo que não seria simples, né, Kim Jong-un? Mas isso daqui ajuda na retórica e a marcar posição para o regime norte-coreano. E aqui que eu quero chamar a atenção, pessoal. Percebam como nesses últimos 5 dias as tensões elas estão escalando, mais atores estão sendo tragados e nós estamos assistindo muito sobre a questão nuclear nas últimas 24 horas. Os Estados Unidos e Israel teriam começado a realizar os primeiros ataques na noite de ontem, né, que
já seria que amanhã é que eles estão mais de 12 horas na frente, né, em relação aqui. Mas ontem à noite já seria amanhã, então a noite de ontem, isso. Na noite de ontem de Teherã, eles já começaram a bombardear, tá? Teve ali vários bombardeios a posições nucleares iranianas, tá? Esse foi o primeiro ponto. Além disso, nós tivemos também outras movimentações que veio da França. Tivemos então aí o Emmanuel Macron ativando, não foi dito quanto, prontidão nuclear do arsenal francês, tá? Inclusive, ele chegou a visitar o local onde fica armazenado uma parte desses mísseis atômicos franceses, e isso serviu também como matéria de propaganda, tá? A França não está no conflito, mas se tem alguém que está doido para se jogar nesse conflito, de uma forma ou de outra, é Emmanuel Macron e é a França. E aqui, pessoal, a gente precisa separar, tá? O político Macron, as posições ideológicas dele, essas coisas que a gente já sabe, todos os problemas do Macron, e o que significa a França enquanto país nessa questão militar e nessa questão atômica também, tá? É um ponto que é muito importante de se diferenciar, mas chama a atenção. Agora, a grande dúvida no meio disso tudo é: estaria o Irã pronto para receber armamento? E esse armamento viria de onde? E como esse armamento chegaria, tá? Como esse armamento chegaria sem passar ali pelos radares e pela vigilância tanto de Israel quanto da OTAN, que agora também o Irã conseguiu, né, ali a proeza de puxar a OTAN para dentro do conflito. Não diretamente ainda, mas para quem não viu o nosso boletim de mais cedo, Israel disparou um míssil contra a Turquia, meus caros. E que foi uma das coisas mais absurdas desde o começo da guerra, porque se existe um país que pode diplomaticamente ajudar o Irã, junto do Ocidente, é a Turquia. E eles dispararam um míssil contra a Turquia, e quem identificou e eliminou o míssil antes de entrar no território turco foi justamente o aparato, tá, da Aliança do Atlântico Norte. E em nota, a Turquia falou para o Irã: olha, você tá bravo, deixa disso, tá? Fica tranquilo, tenha calma, não faça mais isso, hein? Não faça mais isso. E até o momento não tivemos novos episódios de mísseis lançados contra o território turco, mas a própria OTAN soltou uma nota acerca disso. O presidente Donald Trump também fez uma declaração afirmando, né, que em 2 semanas, o Irã teria uma arma nuclear, tá? Olha só, eu vou colocar aqui essa declaração do Donald Trump para vocês. If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength, and I'm very proud to have, with some of the people in the room, both senators and congressmen, we rebuilt, and women, if we didn't... Bom, e aí, pessoal, tem um ponto que nós aqui, editorialmente, batemos bastante nessa tecla, tá? No final da Guerra dos 12 Dias, depois do bombardeio, né, ali com os B-2, que dava conta justamente, tá? Justamente sobre se foi ou não destruído todo o aparato nuclear do Irã. E aqui, pessoal, é importante, tá? Eu sei que o público do PH Vox, ele tá num nível, né? Todo mundo que vem aqui fala. Eu falo para vocês que eu ouço isso nos bastidores e muitas vezes vocês acham que eu só tô rasgando seda. Mas vocês viram o Coronel Gerson aqui ontem falando, né? Não, o pessoal aqui do PH Vox, o público tá num outro nível, entendimento tal. E é verdade, tá, pessoal? Eu ouço muito isso de vocês. E naquela época eu estava falando, eu
fui em algumas outras mídias, eu comentei que, olha, é muito possível que o Trump tá falando algo que não aconteceu. E aí a gente sempre tem, né, aquela questão que quando a gente está fazendo jornalismo, a gente tem que ser cético acerca de tudo. Por mais que nós tenhamos um alinhamento um alinhamento moral, um alinhamento de cosmovisão, um alinhamento de ideológico, talvez, colocar assim, em diversos pontos com determinado governo, tem que tomar cuidado para isso não virar militância, né? Mas eu sei que existe a torcida e tudo mais. Muitas pessoas na época falaram assim: ah, pronto, agora vocês do PH Vox querem saber mais do que o presidente dos Estados Unidos. E não se trata disso, tá, pessoal? Se trata de ser cético e buscar dados. E a gente fez isso em diversas fontes de inteligência aberta, e na época nós encontramos aqui caminhões saindo com material atômico antes, as centrífugas sendo salvas, mesmo aonde as bunker buster entraram, não foi uma profundidade suficiente para explodir tudo, tá? Então, os relatórios que veio da Agência Atômica Internacional, tanto que nós já vínhamos tratando com vocês há pelo menos 3 semanas, agora 4 com essa que está vigente, de que o Irã estava, assim, com mais de 460 quilos de urânio enriquecido em mais de 60%. E uma parte disso já devia estar em 90%, porque se o Trump disse que em 2 semanas eles teriam capacidade de lançar ou de ter uma bomba atômica, meus amigos, lançar é diferente de ter, mas em 2 semanas eles teriam a capacidade de ter uma bomba atômica. Agora eu não lembro se foi aqui no PH Vox ou se foi no canal PH Araújo nos Estados Unidos que eu trouxe a posição na mesa de negociação do Aragati, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, que ele, inclusive, garganteou ali, feliz, não, olha, nós temos aqui as bombas e condições de usá-la, tá? E isso foi dito na própria mesa de negociação, segundo fontes que estavam ali familiarizadas com toda a questão. E essas reuniões tinha uma logística, né, sui generis, o que ajuda no vazamento, porque você tinha o primeiro-ministro de Omã e o primeiro-ministro não, o ministro das Relações Exteriores de Omã. Numa sala você tinha o Witkoff e o Kushner, e na outra você tinha o Aragati e a comitiva do Irã. Então, uma parte falava, passava para o ministro das Relações Exteriores do Omã, aí passava para o outro, e aí voltava e ia. E assim, era uma triangulação. As partes não se sentavam na mesma mesa em nenhuma das 3 oportunidades, tá? Para se ter uma ideia do que veio acontecendo desde então. E os iranianos fizeram, sim, jogaram essa carta na mesa. Então, aqui é importante, tá? Que nem sempre, pessoal, por mais que se goste de um político, por mais que se acredite na agenda dele e tudo mais, tudo que um político disser você tem que levar a ferro e fogo, tá? Que é aquilo que diferencia, né? O trabalho de militância e o trabalho de jornalismo. E é importante a gente ter essa diferenciação. O que não significa que você é contra, que você odeia, que você quer o fim, que você é anti, ou coisas desse tipo. Né? Isso aqui é muito importante. E o Trump, ele, depois de 8 meses, 6 meses, 7, 8, isso mesmo, 8 meses, ele acabou se contradizendo, né? Mas isso passa ao largo, mas é importante a gente ter sempre isso daqui, tá? Vamos lá, pessoal. A Maria tá dizendo aqui, não foi Israel que atacou a Turquia. Não, mas foi o Irã que atacou a Turquia, não foi Israel. Eu não sei, pessoal, talvez aqui, dando informação, eu posso ter falado Israel. Eu falei? Então, pessoal, me desculpa. O Irã atacou a Turquia, tá? Talvez aí Irã e Israel, eu acabei, né, trocando o nome do país. Então, me perdoe. Obrigado, senhora Maria. O seu comentário aqui me acendeu o alerta para fazer a correção. Muito obrigado, tá bom? O pessoal tá falando que eu falei aqui. Então, perfeito, pessoal. Não, foi uma questão da linguagem ali na hora que eu estava falando, tá? Tanto que a informação de mais cedo já era o Irã corrigido aqui. Obrigado, pessoal. Quando for assim, ó,
Spama aí no chat aí para avisar, para a gente não ficar com a informação trocada aqui no vídeo, tá bom? É porque é muita informação, pessoal, que eu tenho que passar para vocês em pouco tempo aqui de programa, tá bom? Obrigado. Vamos lá. É isso aí, pode corrigir, Gigi Nunes, pode corrigir. Ah, vocês falaram? Eu não vi, pessoal. É que eu estava focado na informação aqui, mas eu agradeço então a cada um de vocês que falaram, tá? Tô vendo aqui, ó, o pessoal falando. Ah, o PH se confundiu, foi o Irã quem disparou. Exato, pessoal, exato. Aqui tem um pessoal novo, né, que também aí fica bravo, né? Aí acha que eu tô. Não, ele é contra e não sei o que. Calma, calma, VAMH2O. Calma, respira. Essas coisas acontecem, né? Relaxa. Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui em frente, então, já é noite, obviamente, né? Pelo menos umas 4 horas, 5 horas atrás, já é noite em Teherã e os bombardeios continuam, tá? Temos imagens aqui, pessoal. Então tá aí, pessoal, tá? E esse não foi o único bombardeio, né? Eu tenho um outro vídeo aqui também, deixa eu me trazer aqui, eu tinha separado, eu não tô encontrando aqui. Tá, depois eu trago aqui para vocês, eu vou trazer um outro vídeo de um bombardeio, assim, impressionante. Eu acho que eu tô com ele aqui. Espera aí que eu separei, pessoal. Se vocês soubessem a quantidade de abas e informações abertas aqui agora no meu computador. Vamos lá. Aqui, encontrei. Vamos lá, deixa eu preparar aqui para jogar na tela para vocês. Que esse daqui foi durante o dia de hoje, tá? Em Teherã também. Vale a pena o registro. What? از اینجا میاد اینجا. Impressionante, né? Eu vou deixar mais از اینجا میاد اینجا. Bom, a gente vê que a coisa está literalmente pesada, né, meus caros? Bastante pesada. Além de toda a frente que está acontecendo, tá? Dentro do Irã, ontem nós até informamos para vocês que Israel estava começando movimentações dentro do Líbano, tá? Inclusive com o envio de soldados para dentro do Líbano. E agora nós temos informações também que novas operações foram realizadas contra o Hezbollah, justamente para impedir que o Hezbollah abra uma frente muito forte contra Israel com lançamento de foguetes também, tá? O exército israelense anunciou nas primeiras horas de quarta-feira que está desenvolvendo uma nova ofensiva em grande escala contra alvos-chave iranianos. Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel informou que uma ampla onda de ataques começou, visando a base de lançamento, sistemas de defesa e outras infraestruturas do regime iraniano.
As autoridades militares detectaram o lançamento de um míssil vindo do Irã e ativaram seus sistemas antidefensivos para interceptar as ameaças. Entre os alvos atingidos pelas FDI estão o subúrbio em Beirute, no Líbano, um reduto do Hezbollah e um hotel nos arredores da capital libanesa. Tá? Abre aspas aqui para o comunicado. As forças de defesa de Israel realizaram uma série de ataques contra os centros de comando Basij e centros de segurança interna inteira, pertencentes ao regime terrorista iraniano, disse o comunicado do exército israelense. E aí, pessoal, isso levou a uma nova escalada de ameaça entre as duas partes, tá? Porque começou a ter ali uma desconfiança ou um alerta dentro do Irã de que um dos alvos de Israel no Líbano seria a embaixada iraniana, tá? E aí, nós tivemos uma nova ameaça vindo do porta-voz iraniano. Aquele mesmo que eu mostrei o vídeo agora há pouco, que falou que o Irã até agora só usou sucata, não usou seus mísseis grandes, Big Beautiful Missiles, né? Aí pela frente. Olha só. O Irã ameaçou atacar as embaixadas israelenses ao redor do mundo se Tel Aviv bombardear a sua no Líbano, tá? Então, olha só. As ameaças do regime iraniano atingiram um novo patamar nesta quarta-feira. O general Abolfazl Shekarchi, porta-voz das Forças Armadas do Irã, alertou que se Israel bombardear a embaixada iraniana no Líbano, o Irã considerará todas as representações diplomáticas israelenses no mundo como alvos militares e responderá com ataques diretos. O alerta divulgado pela agência oficial Tasnim foi formulado em termos deliberadamente amplos. Nenhum país ou continente ficaria de fora de retaliação. Ou seja, eles também aqui estão falando de atentados a bombas, atentados terroristas em qualquer lugar do mundo com as diversas células iranianas que existem espalhadas. Não só iraniana diretamente, mas também do Hezbollah e do Hamas. E vale lembrar, né, pessoal, a grande influência de agentes do Hamas e do Hezbollah aí na América do Sul, principalmente na Venezuela, Colômbia, Peru, Argentina, Paraguai e Brasil, tá? Nós temos uma grande afluência de agentes do Hamas e do Hezbollah nesses países, tá? Peraí, vamos lá, deixa eu aprender aqui a falar o nome do digníssimo general. Shekarchi afirmou que o Irã até agora optou pela contenção por considerações internacionais e respeita as relações com os países ao redor do mundo, mas deixou claro que essa moderação tem um limite. Deixa eu ver se eu entendi. O Irã bombardeou 14 países, direto ou indiretamente, diretamente foram 12, bombardearam praticamente todo o Golfo Pérsico. Existe uma liga de países árabes que nesse momento estão querendo ir para cima do Irã e que o governo americano está tentando impedir que isso aconteça, e eles estão optando pela contenção em respeito à relação com os países ao redor do mundo. Rapaz, então o Irã é um fenômeno que está contido e que, meu Deus, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal, sendo bem sincero, desde o início da guerra eu estou falando que o Irã não deve ser subestimado. Eu vejo muitas pessoas às vezes subestimando o Irã. Eu acho que o Irã não deve ser subestimado. Eu vejo que o Benjamin Netanyahu e o Donald Trump têm ciência muito clara disso e eles também não estão fazendo esse papel de subestimar o inimigo. É tanto que estão atacando com força total. Dito isso, também é que haja autoestima, né, do Shekarchi, né, o porta-voz aqui das Forças Armadas do Irã. Meu amigo, depois dessa declaração aqui, eu começo a pensar qual que é o poder militar que o Irã tem, por que que não foi utilizado até para se defender, então, né?
É, esse aqui é o rei da propaganda, né? É o mestre das propagandas que, olha, que autoestima, hein? Né? O Matteo Gambi está colocando aqui que está saindo na Fox News que os curdos começaram a ofensiva no Irã. Vamos lá, vamos ver aqui então, meu caro. Vamos trabalhar em tempo real com vocês. Vamos lá. Opa, tivemos aqui uma resolução do confronto no Capitólio. Vou trazer para vocês já isso daqui. Acabou de sair. Não estou vendo a questão dos curdos aqui, meu caro. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Aqui, encontrei. Vamos lá. Deixe-me ver aqui. Deixe-me trazer. Tá em vídeo? Vamos lá, vamos se jogar aqui e vamos ver o que sai. Eu vou fazendo a tradução aqui para vocês, pessoal. Só um minuto. Peraí. A Fox é uma beleza. Você abre um link com eles, eles começam a jogar o áudio para tudo que é lado. Vamos lá. This just in, it's big. A U.S. official telling Fox thousands of Iraqi Kurds have launched a ground offensive in Iran. Decimated, destroyed, defeated. All words the Pentagon used to describe Iran's various military forces on day 5. Ele trouxe ali como uma chamada e depois está trazendo outra. Ele fala que diversos curdos vindo do Iraque, né? Milhares de curdos vindo do Iraque ou curdos iraquianos iriam para uma batalha, né? Ali dentro do Irã. Vamos lá. Moments ago, President Trump touting its success. So we're in a very strong position now, and nós temos uma posição muito forte agora. The leadership is just rapidly going. Everybody that a liderança foi rapidamente destruída. Estão quase todos mortos. It's an amazing thing that's taking place. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. Ele está falando de informação que eu já trouxe para vocês, né, dos lançadores também que estão ficando sem. And you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them. The Secretary of War says it's just the beginning. O secretário da Guerra diz que é só o começo. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers, more fighters are arriving just today. We can sustain this fight easily. Nós podemos sustentar essa guerra facilmente. White House reporting more than 17,000 Americans have returned home safely from the Middle East, and repeating the president's motivation for the operation. Mais de 17,000 americanos voltaram em terrorist segurança regime that has been do threatening Oriente Médio. the United States, our allies, and our people for 47 years. This is a president who has been remarkably consistent on this issue, that Iran can never obtain a nuclear weapon. And the president tried peace through diplomacy. Ela falou aqui sobre toda a aliança histórica entre os países do Golfo e os Estados Unidos, e também falou que essa é uma das demandas que o presidente Trump disse, que o Irã nunca pode ter armas nucleares. Exhaustively and extensively, he and his team gave it their best go, and the president ultimately came to the determination of that peace was not a pursuable path. The Iranian regime, they want death, they want destruction, they want to kill America. Aí ela está falando aqui que o presidente Trump ofereceu pela via diplomática todas as formas, né, de se chegar à paz, mas o que o regime iraniano quer é matar, eles querem a destruição, querem trabalhar com o caos, né? Americans, and that's unacceptable to this president. It's intolerable to him as commander-in-chief. Here's the conflicts by the numbers so far. The U.S. has hit over 2,000 Iranian targets and destroyed more than 20 Iranian naval vessels. Iran has fired more than 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. Reuters reports that defense executives are planning to visit the White House to talk about accelerating weapons production in fears of diminishing stockpiles. But that is a fear
that today Estou was procurando dismissed aqui a by parte General dos Kane. curdos, tá? Para vocês, vamos lá. The throttle is coming up, as the secretary said, as opposed to ramping down. This will allow us to maintain consistent pressure on the adversary over the coming days, disrupt their launch timelines, and impose Tá cost falando every de toda a day pressão around que the está sendo clock. dada, I know né, there have been a por parte lot do of exército questions americano. Quando ele fala about pressão, que são os munitions. ataques, We né? have sufficient precision munitions for the task at hand, both on the offense and defense. Meantime, Israel's Air Force has struck in Iran with over 5,000 munitions since the start of the operation. The impact on Iran's Israel já stockpile is despejou already mais de tangible. 5.000 Its munições ballistic dentro do missile Irã launches na operação. down 88% since Aqui, ó, isso day aqui é one. interessante. Ele está falando da And queda, né, dos mísseis balísticos, do lançamento de mísseis balísticos do Irã. Então, a gente está vendo aqui, ó, menos de 86% do primeiro dia, né, já caiu 23% nas últimas 24 horas e uma queda de 73% também nos ataques com drones. Down 23% in just the last 24 hours. One-way attack drone shots are down 73%. A key objective in this conflict for President Trump, wiping out Iran's Navy. Today, it appears he is closer to that goal after an American submarine sunk Iran's prize ship with a torpedo. It's one of the few instances of a sub doing so since World War II. Pessoal, aqui dos curdos, né, a Fox prometeu, mas não entregou nada sobre isso. Tinha um comentário cortado ali no começo, né? Eu vou dar uma vasculhada sobre isso, trago para vocês, mas comentamos ontem, né, sobre essa questão dos curdos entrarem dentro do Irã, e o próprio Coronel Gerson falou que existe uma linha de entendimento que o Reza Pahlavi, que está no exterior, tá? Ele não é o governante do Irã ainda, e nem se sabe se ele vai conseguir. O Trump não está muito confiante nessa linha de possibilidades desde o princípio, tá? É algo que nós já trouxemos aqui para vocês no passado no canal, mas existe uma linha de entendimento que o Reza Pahlavi poderia dar ali um distrito grande, tá? Como se fosse um estado no Brasil, com um governo autônomo dentro do Irã para a população curda. E aí eles estariam mais seguros, poderiam montar ali, né, o Estado curdo dentro do Irã e teriam a proteção do governo iraniano. Lembrando que o povo curdo, né, a etnia curda, é a maior nação sem país no mundo, tá? É a maior nação, você tem milhões de curdos, mas eles não têm um território. E isso pode levar também a um problema, adivinha com quem, pessoal? Com a Turquia, como nós comentamos aqui ontem, tá? Os curdos são muito perseguidos dentro da Turquia, tá? E isso é um problema grande, grande mesmo, tá? Agora, uma informação importante que eu tinha comentado com vocês, que haveria uma votação aqui no Senado, no Capitólio, né? Estou aqui mais ou menos próximo do Capitólio, e essa votação era para limitar os poderes de guerra do presidente, tá? Porque o que acontece? Oficialmente, os Estados Unidos da América não estão em guerra com o Irã, tá? Oficialmente, essa é uma operação militar especial. Vamos pegar aí, né, a mesma jogada que o Putin usa, né, para driblar o Congresso. Mas, como eu disse mais cedo, nós tivemos uma ação do exército americano hoje que foi inédita desde a Segunda Guerra Mundial. A Marinha Americana afundou, tá, um destroyer iraniano utilizando mísseis submarinos. Um submarino fez o disparo e destruiu, tá? Destruiu esse destroyer iraniano. O que significa isso, pessoal? Isso aconteceu em águas internacionais no Oceano Índico. Não foi ali perto do Estreito de Hormuz, tá? Então, isso daqui é um ato de guerra total, tá? Quando você tá numa operação, em um ponto específico, como foi ali a Operação Martelo da Meia-Noite, né, a Midnight Hammer, ou a Epic Fury, como está sendo chamado, e ali
quer destruir o aparato e etc. Você está colocando um objetivo único, específico e vai embora. Mas quando você parte, por exemplo, para o uso de um submarino para derrubar, para afundar um destroyer lá no Oceano Índico, a gente está falando de uma guerra total, tá? E aí precisa ver como isso vai ser encarado ao longo do tempo aqui. Mas nós temos aqui a informação que vem da Fox nesse exato momento. A operação Epic Fury sobrevive ao desafio ao Senado enquanto os republicanos se unem a Trump. A resolução de poderes de guerra de Tim Kaine fracassa enquanto o lobby do governo Trump convence republicanos indecisos a apoiar a continuidade da operação. Deixa eu ver se eu pego aqui. O Tim Kaine, democrata da Virgínia, visava limitar as ações do presidente Trump. Tivemos a votação, eu quero ver aqui o resultado da votação para vocês. Apenas o senador Rand Paul, republicano do Kentucky, votou a favor da resolução, enquanto o senador John Fetterman, democrata da Pensilvânia, foi o único democrata a se separar em apoio. Bom, isso aqui acabou compensando, então, né, para os republicanos. Os democratas argumentaram que as ações de Trump foram mais um exemplo de ele desconsiderar a autoridade do Congresso para usar a força militar, que faltava uma estratégia clara para o futuro. E, além disso, que eram mais uma promessa de campanha que ele havia quebrado. Abre aspas. É hora do presidente cumprir as promessas e não quebrá-las, disse Kaine antes da votação. Ele continua. Por isso estou tão feliz que vamos colocar todo mundo no registro. Ninguém pode se esconder e dar ao presidente um passe fácil e um contorno da Constituição. Os democratas também aproveitaram a recusa do governo em descartar o envio de tropas americanas para o Irã. Isso é verdade, tá, pessoal? Uma outra informação importante. Teve uma nova reunião com a Gangue dos Oito, tá? O que é a Gangue dos Oito? Isso não é pejorativo. São 8 representantes, 4 democratas e 4 republicanos do Congresso, e eles se reúnem com o secretário de Estado ou com o próprio presidente para serem brifados e até ali terem adiantados quais são as próximas fases. E aí muitos de vocês podem pensar, mas isso não é perigoso, isso não vai vazar? Não, isso aqui tem uma questão profunda do que eles podem ou não falar, e isso é segurança de Estado. Se eles vazam ou deixam isso vazar de alguma forma, eles podem ser, inclusive, indiciados por traição, tá? Isso aqui passa um pouco. Por mais que eles discordem, eles podem achar ruim, mas eles não podem falar o que está acontecendo. E um dos pontos, tá, é que o governo Trump não está, de maneira alguma, negando que deixaria a opção de desembarque de tropas dentro do Irã de lado. Eles estão deixando essa possibilidade aberta, tá? Então aqui nós temos mais uma aspas do senador Chris Murphy, que é um democrata do Connecticut. Eles se recusaram a retirar da mesa a inserção de tropas terrestres. Isso vai fazer as operações na Líbia parecerem brincadeira de criança, tá? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, a Fox, eles não trouxeram aqui o resultado final da votação. Vou levantar isso também, mas de maneira geral, o importante aqui é que os republicanos, né, conseguiram manter a maioria, tá? Conseguiram manter a maioria, e isso fez com que a operação não naufragasse, tá? Vamos lá. Eu tinha separado aqui mais uma informação. Tem um ponto aqui importante, pessoal, que eu tô para falar para vocês desde o nosso boletim de hoje do meio-dia. O que está acontecendo? Tem um entrevero bem forte entre o governo dos Estados Unidos e o governo da Espanha, tá? Há também com o governo do Reino Unido, mas o Keir Starmer está tão fragilizado que ele está tendo que mudar a posição. Do que eu estou falando? Tanto a Espanha quanto o Reino Unido não queriam, de forma alguma, se envolver no conflito ou ajudar os Estados Unidos. E do que nós estamos falando de ajudar aqui? Permitir que as bases, tanto da Espanha quanto do Reino Unido, fossem utilizadas de alguma forma pelo exército americano, tá?
O Keir Starmer, ele começou a ter problemas com isso internamente dentro do Reino Unido, e por outro lado, nós temos o governo espanhol também fazendo o mesmo. O grande problema é que o governo espanhol é um grande defensor ideológico do Hamas, tá? É um grande defensor ideológico do Hezbollah, e já vem tendo diversos problemas com o Donald Trump, e até mesmo na questão do tarifaço e também do investimento em defesa na OTAN. O governo espanhol se nega a subir o orçamento de defesa para 5% do PIB, por exemplo, e fala que os 2% que eles já estão colocando é mais do que suficiente. E vale lembrar que o Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro espanhol, é um socialista ativo e membro da Internacional Socialista, por exemplo. Ano passado ele participou dos fóruns da Internacional Socialista. Sim, aquela mesma, a primeira, a segunda, a terceira, sabe? Começa no século XIX. Sim, é disso que eu estou falando, literalmente, da Internacional Socialista, da qual Pedro Sánchez é membro. E isso desencadeou, então, tá? Uma guerra muito forte. Eu tenho a declaração aqui, inclusive, do Pedro Sánchez falando acerca disso. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, peraí que eu tirei da tela. Só um segundo, pessoal. Aquí está. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Al contrario, yo creo que esta posición... E isso levou o quê, pessoal? Levou justamente a Donald Trump lançar uma nova guerra comercial, tá? Uma nova guerra comercial contra a Espanha, que pode levar à interrupção, pelo menos no básico, né, ali naquilo que é o padrão entre os dois países, tá? O Trump, ele já está mirando há um certo tempo o Pedro Sánchez. Vamos ver aonde isso vai parar. Vamos lá, deixa eu trazer aqui o Marcos Martinelli, tá falando, cadê a tradução Cuiá? Marcos, olha, se a gente tivesse como fazer cobertura, fazer tudo isso com o pouco de recursos que nós temos, tá? Então, assim, eu não sei se você tá brincando, tá? Mas se você estiver exigindo a tradução Cuiá, eu vou exigir que você, pelo menos, assine a nossa plataforma para ajudar com os recursos que a gente precisa para entregar tudo. A gente vai se desdobrando com a equipe pequena que a gente tem, tá bom, meu caro? Então, vamos lá, vamos com calma, pessoal. Vamos com calma. Deixa eu pegar aqui, então, o Matteo Gambi, ele tá falando, tá? Sobre a questão dos curdos. Estou dando uma olhada aqui já, então. Temos... Nossa, deixa eu trazer esse aqui. Esse aqui é impressionante, pessoal. Mais um bombardeio aqui em Teherã dessa noite. Muito bem. Gente, eu vou ler todos os superchats de vocês aqui, mas o Marcelo Vitorino tá falando aqui, ó. O aplicativo do PH Vox é o OnlyFans da geopolítica. Muito bom, meu caro, muito bom. Gostei dessa, viu? Uma boa definição. O Diversificando tá falando para não deixar cair o cenário de novo. Pô, tomara que não caia agora, viu, meu cara? Agora tá bem fixado. Eu dei um jeito aqui, fixei bem o nosso cenário aqui, acho que não vai cair, tá? Vamos lá, eu tô aqui em busca dessa questão que vocês estão falando. É a mesma coisa da Fox aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Olha só, pessoal. Então, tá vendo? É o que eu disse para vocês. Uma das fontes que vocês indicaram para eu dar uma olhada aqui,
está falando dessa questão da Fox, que foi um highlight muito rápido que nós vimos ali, mas aqui já tem um update importante, tá? Múltiplas fontes curdas estão negando essa informação, tá? Fontes curdas estão negando essa informação, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui outra fonte que vocês disseram que estão falando sobre isso, tá? Vamos lá. Estou aqui trabalhando junto também com vocês no chat para ver se... Ó, o Jerusalém Post, por outro lado, está falando aqui sobre, tá? Deixe-me pegar aqui, vamos lá. Vamos trazer aqui, estou abrindo duas matérias sobre. Curdos iraquianos iniciam ofensiva terrestre no Irã após nova onda de ataques. A agência de notícias iraniana Tasnim disse nesta quinta-feira que seus repórteres em 3 províncias fronteiriças negaram relatos de militares curdos armados cruzando para o Irã vindo do Iraque. O vice-chefe do Estado-Maior do Kurdistão, Aziz Ahmad, publicou em sua conta no X que nenhum curdo iraquiano cruzou a fronteira. Tá? Então, assim, eu abri aqui a timeline, tá, do Jerusalém Post, aí tem a informação falando disso, mas tem a negação, tá? E aqui vem de uma fonte oficial, que é engraçado, né? Os curdos, eles não têm um país, né? Não têm um território, mas eles têm uma estrutura de governo, né? Então, aqui, ó, o vice-chefe do Estado-Maior do Kurdistão, que é um país que não tem território, Aziz Ahmad publicou em sua conta no X que nenhum curdo iraquiano cruzou a fronteira, tá? Até o momento. Aqui o Fernando tá falando assim: PH, isso é tifo, é bravata. Então, Fernando, mas é que assim, meu caro, pode ser que isso seja bravata, mas eu não posso tratar de uma hipótese como um fato aqui, tá? O que nós fazemos aqui no PH Vox é jornalismo, pessoal. Eu estou aqui nos Estados Unidos reportando para outros veículos de mídia como jornalista. O que nós buscamos fazer aqui não é comentário aleatório, não é achismo, não é o que eu tirei, não é... Quando eu coloco uma análise que eu não tenho dado, eu sempre deixo isso muito claro para vocês, tá? Então, assim, é diferente. Por exemplo, o caro Fernando, que está aqui conosco, né, acreditar que isso é bravata, talvez eu até mesmo possa chegar a essa conclusão que seja, mas eu tenho que deixar claro que isso é uma opinião, isso não é uma informação. E aqui, nesse momento, né, de acordo com o que vocês estão alertando no chat, eu estou levantando os dados. Então, eu não tenho a confirmação de que isso é real. Então, eu não posso tratar isso como algo real. Eu não posso tratar isso como um fato. O que eu acho é diferente. Entende aqui a diferença, meu caro? A gente tem que ter esse cuidado, tá bom? E isso é muito importante.